Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. E vamos para mais uma aula. Novamente é um vídeo caseiro, então vai ter barulho, mas vamos lá. Ética na filosofia. A gente começou falando do esclarecimento no Kant, certo? Aí, agora, a gente vai falar um pouquinho de forma mais específica sobre o que é ética dentro da filosofia. E no decorrer da aula, eu vou fazer algumas ligações com o esclarecimento por ser um texto que nós já trabalhamos. E vocês vão perceber que o esclarecimento ele é uma questão bastante importante dentro de ética. Separem o caderno de vocês, caneta para anotar e vamos lá. Primeira coisa sobre a aula. São 3 momentos, ok? Primeiro, a gente vai entender o que é ética na filosofia. Podem marcar aí, então, primeiro momento, o que é ética na filosofia. Segundo momento, a gente vai diferenciar ética de moral, certo? Quando a gente for falar sobre ética e moral, eu trato de modo mais específico. E terceiro momento, ética e esclarecimento, ok? Então eu vou repetir. Primeiro momento, o que é ética na filosofia? Segundo momento, a gente vai diferenciar ética de moral. E terceiro momento, ética e esclarecimento. Beleza? Vamos pro texto. É um texto curtinho, não vai demorar muito essa videoaula, prometo para vocês. E sem mais coisas, vamos lá. Ética na filosofia. Dentro da história da filosofia, o tema ética é intensamente estudado pela maioria dos filósofos. Ou seja, ética é um tema que, desde o início da história da filosofia, os filósofos estudam, os filósofos escrevem sobre. Tem muita coisa de ética dentro dos livros de filosofia. Então, se você digita lá ética, na internet, ética na filosofia, vai ter muita coisa. Desde Platão até os dias de hoje. Até mesmo antes de Platão já se estudava isso. Então, assim, é um tema que dentro da filosofia é bastante estudado. De modo bastante claro, podemos dizer que aqui vai dar uma definição sobre o que é ética. De modo bastante claro, podemos dizer que ética é a área da filosofia que estuda as ações humanas, abrangendo o modo de ser, agir, os valores morais e o modo de se relacionar das pessoas. Essa parte do texto é interessante que vocês destaquem ela. Então eu vou ler mais uma vez. Ética é a área da filosofia que estuda as ações humanas, abrangendo o modo de ser, agir, os valores morais e o modo de se relacionar das pessoas. Quando a gente está falando na filosofia, em ética, a gente está falando então de uma parte da filosofia que estuda as ações humanas. Ou seja, os nossos atos, o que a gente faz na prática. Certo? Agora, é interessante que vocês percebam o seguinte. Toda a ação nossa em sociedade, ou até mesmo uma ação particular, ela é particular no sentido que você toma para você, mas que você não coloca na sociedade, ok? Já exemplifico.
toda a ação nossa, ela é guiada por algum tipo de valor moral. E o que a ética faz? A ética quer saber por que esse valor está guiando a minha ação. Exemplo, eu aprendi em casa, aprendi, sei lá, na igreja, aprendi também na escola, que eu não posso mentir. Porque mentir é errado, mentir é feio, porque eu estou enganando, certo? Então, eu não vou mentir na prática. Ou seja, a minha ação, ela foi guiada por um valor. Aí a gente se pergunta, por exemplo, o que é mentira? O que é verdade? Certo? Se existe um valor que está guiando e que está determinando ou embasando a minha ação, eu preciso saber qual é esse valor. Ok? Para entender o modo como eu vou agir. Isso se faz em ética. Afinal de contas, o que é certo e o que é errado? Eu aprendo que eu tenho que fazer o que é certo e que eu não devo fazer o que é errado. Então a gente se pergunta o que é certo e o que é errado. Por isso que diz aqui no texto que a ética é o estudo das ações humanas abrangendo, ou seja, incluindo, pegando o modo de ser, agir, os valores morais e o modo de se relacionar das pessoas. Ou seja, o jeito que nós vivemos, as coisas que nós fazemos, as coisas que nós acreditamos. E, por consequência, como nós julgamos os outros também. Isso se estuda em ética. Por que julgamos de determinada maneira? Por que fazemos determinadas coisas e por que não podemos fazer outras determinadas coisas? É isso que nós estudamos em ética. Certo? Nós estudamos as nossas ações e o modo como a gente se relaciona com as pessoas. Tudo isso, como eu falei para vocês, é pautado por algum tipo de valor. Nós queremos entender em ética por que esse valor é determinado. Por quê? Ok? Ética e moral. Uma coisa, ela vai levando a outra. E conforme eu for explicando, vocês vão entender melhor. Estávamos então no primeiro ponto, que é ética na filosofia. O estudo das ações humanas e ainda o estudo dos valores que guiam as ações humanas. Certo? Então a ética é o estudo dos valores que guiam as ações humanas. Esses valores, o que é certo, o que é errado, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Certo? Segundo ponto, ética e moral. Normalmente, quando a gente vai falar de ética e moral, ou quando a gente vai falar de ética, desculpa, a gente já associa a moral. É uma coisa comum, né? Existem vários discursos, inclusive, que dizem que a ética e a moral, elas andam juntas. A ética é o estudo da moral. Dentro da filosofia. É o estudo da moral. Porque existe determinada lei ou regra moral que me impede de fazer determinadas coisas. Certo? É isso. Texto. Do latim mos ou mores, que significa costume, maneira de se comportar, e moralis ou morale, adjetivo referente ao que é relativo aos costumes. A moral é o conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um grupo social. Fácil de entender o que é moral, vocês vão grifar essa parte aqui. A moral é o conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um grupo social. A moral, ela é uma regra que ela é imposta e que ela vai determinar o modo pelo qual eu me comporto. O que eu devo e o que eu não devo fazer. Isso sempre vai estar pautado no que é certo e no que é errado.
no que é bom e no que é mal, né? No que é ruim, no que eu não posso fazer. De modo simplificado, o sujeito moral é aquele que age bem ou mal na medida em que aceita ou transgride, ou seja, ou descumpre, burla as regras morais admitidas em determinada época ou por um grupo de pessoas. Imaginem o seguinte: a nossa sociedade ela é composta por diversos grupos. E esses diversos grupos têm um jeito de viver, têm uma crença, têm valores. E esses valores eles são determinados nos grupos. E se você pertence a esse grupo, você tem que seguir esses valores. Exemplo, na religião, existem valores que eu tenho que seguir, porque esses valores eles são importantes, eles são a base da minha religião. Então eu vou seguir esses valores. E o sujeito moral é aquele que vai cumprir esses valores. E quando ele não cumpre, como diz aqui no texto, quando ele transgride, ele é considerado imoral. Um exemplo. Porque assim, a moral, ela é diferente conforme o lugar, conforme o grupo social. Vamos pensar, por exemplo, na poligamia, na bigamia, que é quando você contrai casamento ou se relaciona, né, amorosamente com mais de uma pessoa. Existem ainda alguns grupos, não no Brasil, mas pro Oriente, pra África também, mas alguns grupos que é permitido a poligamia, certo? É permitido o homem ter mais de uma esposa. Isso não é uma questão errada, não é imoral. Que, né, por exemplo, se você pegar outro, mas assim, no Brasil não pode. Dentro do catolicismo não pode. É imoral. Você está traindo, você está descumprindo um mandamento, inclusive. Então, dentro do catolicismo, a poligamia é uma questão imoral. Já, né, na outra questão que eu comentei com vocês, dos muçulmanos, do islamismo, não foi uma questão moral por muito tempo. Não é? Vocês conseguem... Dá pra entender isso. Um exemplo melhor. Por exemplo, no hinduísmo. No hinduísmo, a vaca é um animal sagrado. Então, eles não comem carne de vaca. Aqui, pra gente, né, vamos colocar na Índia. Eu falo na Índia porque é a predominância da religião do hinduísmo. Lá é um problema. Se você come a carne de vaca, você tá desrespeitando um valor importante da religião, porque ela é um animal sagrado. No Brasil, não. No Brasil é normal. Entendeu? Ou seja, o que determina o que é certo e o que é errado, o que é imoral e o que não é imoral, vai ser diferente em cada grupo. Porque isso tem a ver com os costumes das pessoas, o modo de ser, certo? Cada grupo tem um modo de ser, e a partir desse modo de ser e das crenças que esse grupo tem, da cultura que esse grupo tem, os valores morais vão surgir daí. E os valores morais vão determinar isso também. Isso que é importante ser colocado. E dentro da ética, a gente quer saber por quê se coloca em um grupo o que é certo e o que é errado. Certo? Do grego, ethos, costume. A ética é a reflexão sobre as ações e princípios que fundamentam a vida
moral. Certo? Então, assim, repetindo. Do grego, né, ethos, que significa costume, a ética é a reflexão sobre as ações e princípios que fundamentam a vida moral. Eu acabei de falar isso para vocês antes. A ética é a reflexão sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral, ou seja, por que esses valores orientam o nosso comportamento, o comportamento de determinados grupos. Notem que se você pegar o significado da palavra moral e ética, nós chegamos na palavra costume, certo? Só que o que é o ethos? O ethos é uma coisa importante. O ethos, ele é um conjunto de hábitos e de crenças relativo ao modo de ser de determinado grupo. Ou seja, tudo que se pensa, tudo que se acredita, tudo que se faz, isso é o ethos. E quando você fala da ética, ela tem a origem na palavra ethos, mas a ética é uma racionalização do ethos. Ou seja, eu vou pensar a moral de forma racional. Dentro da filosofia, de forma crítica. Eu vou tentar entender o que fundamenta a moral. Eu tenho que entender por que eu sigo determinada regra. Não me basta só seguir a regra. Aí, a gente vai intercalar isso com o nosso terceiro ponto, que é o esclarecimento. É a saída do homem da sua condição de minoridade para o seu status de maioridade, quando você é crítico, quando você pensa por você mesmo. Ou seja, não me basta seguir uma norma moral, eu tenho que entender por que eu sigo, em que ela se fundamenta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Durante muito tempo, no mundo, mas sobretudo no Brasil, pessoas do mesmo sexo não podiam se relacionar. Era uma questão imoral. Era algo que se considerava errado. Por quê? Repito. Amar alguém é errado? Julgar uma pessoa pela escolha dela? Pelo que ela sente, pelo que ela quer? Por quê? Então, são questões que a gente precisa levantar e entender. Uma questão que era levada por um lado moralista, por um lado que era julgada de uma forma completamente absurda. Por que duas pessoas do mesmo sexo não podem se relacionar? Ah, porque é uma questão da minha religião. Ok, guarde isso para sua religião, para as suas práticas. Não pense que porque você acredita numa coisa, o mundo inteiro tem que acreditar. Não é isso? Felizmente não é isso. Ok? Se você tem determinada regra, ok? Se você não gosta, se você acha que é errado, ninguém te obriga a gostar ou achar que é certo. Mas você não tem direito de julgar a ação do outro nesse sentido. Guarde pra você. Do contrário, isso tem nome, isso é preconceito. Aí que tá a importância, por exemplo, do esclarecimento. Para que essas pessoas pudessem expressar livremente o jeito de ser delas. Sem ser ilegal e sem ser imoral. Isso é importante. Se a gente for juntar ética e esclarecimento. Muitos comportamentos que as mulheres tinham eram e ainda são considerados imorais. Por quê? Entende? Isso é importante.
uma pessoa esclarecida para se pensar ética. Porque se esse valor moral ele está ferindo a tua existência, esse valor moral ele não deve predominar na sociedade. Aí que está a importância de, por exemplo, quando você junta ética e esclarecimento, a importância de você pensar criticamente o valor moral que é imposto. Ou racionalizar, como eu falei para vocês. Costumes até violentos com as crianças, com as meninas. Certo? Então nós precisamos entender isso. Isso que é importante. Aí que tá a importância disso. De se entender essas regras morais. De entender o que você precisa e o que você não precisa seguir se você não quiser. Ok? Isso é bacana pra gente trazer aqui, pra gente pensar aqui na nossa aula. Por exemplo, a pergunta: o que é o bem e o que é o mal? Respondemos diferentemente caso o fundamento da moral esteja na ordem cósmica, na vontade de Deus ou em nenhuma ordem exterior à própria consciência humana. Aquilo que eu havia comentado com vocês antes, o que é certo, o que é errado, vai variar, né? Vai ser entendido de forma diferente, conforme o grupo social. Exemplo, quando você vai parar para pensar na origem humana, na nossa origem, ou na origem do universo, a ciência tem uma resposta, a religião tem outra. Lógico, a resposta da ciência, ela tá pautada na razão, certo? Mas se você tem uma religião que diz que a origem do mundo é outra, tudo bem? Você é livre para acreditar. A sua fé é livre, se isso é importante para você. Certo? Mas dentro da ética, nós vamos estudar de forma mais racional. Do ponto de vista da ética, podemos ainda perguntar: há hierarquia de valores a obedecer? Existem valores que são mais importantes que outros e que nós precisamos obedecer? Se houver, quais são e por quê? Uma discussão ética que vai se confundir também com a moral. Por que que o nosso Estado ele deve ser laico ou leigo? Porque, né, nós existimos numa sociedade com milhões de pessoas, com diversos grupos sociais, com diversas crenças religiosas. E por uma questão de direitos humanos, de igualdade, inclusive, que está colocada na nossa Constituição, nenhum valor religioso tem que se sobressair sobre o outro. Por isso, se eu tenho uma crença e fulano tem outra crença, eu não posso obrigar que fulano siga a crença que eu tenho. Não no âmbito da lei. Não para decidir coisas do nosso Estado. Isso é uma questão ética. Isso coloca em pé de igualdade a fé das pessoas. A fé é uma coisa que você discute na tua igreja, teu grupo, com os seus. Isso não vai diminuir a importância do que você acredita, de maneira alguma. Isso só é colocado para que as pessoas entendam que todo mundo tem o direito de acreditar e de exercer a sua fé. Mas ninguém tem o direito de obrigar o outro a acreditar na mesma coisa, a seguir a mesma coisa.
Então, dentro da ética, a gente discute. Também a gente pode parar para pensar, para discutir esse tipo de coisa. Então, assim, recapitulando. Então, a ética é a área da filosofia que estuda os valores que pautam, que embasam as nossas ações. O que é certo, o que é errado e por que algumas coisas são certas e por que algumas coisas são erradas. Certo? A ética estuda a moral. A ética é uma reflexão crítica e racional dentro da filosofia, sobre a moral, sobre os valores morais. Isso se estuda dentro da ética na filosofia. E ligando, né, o nosso último ponto, eu vou deixar uma provocação para vocês. Por que é importante você ser uma pessoa esclarecida para pensar a ética? Por quê? Certo? É isso. Isso é importante. Isso é bacana. Então, nas nossas aulas, quando a gente for estudar, quando a gente for ler o que os filósofos escrevem sobre ética, é sempre um tratamento racional sobre os valores que fundamentam as nossas ações. Se eu tenho o que é certo e o que é errado, logo eu me pergunto o que é certo e o que é errado. E qual é a forma adequada para se julgar um comportamento? Certo? Esse tipo de coisa. Nas nossas próximas aulas, conforme os outros textos que a gente for estudando, isso vai ficar mais claro. Mas assim, o basicão que vocês precisam entender com esse texto e com essa videoaula é isso. O que se faz dentro da ética na filosofia? Estudar os valores morais. Refletir criticamente, de forma esclarecida sobre os nossos valores. Notem que lá no texto do esclarecimento o Kant dizia: quando você não pensa, alguém pensa por você e essa pessoa decide por você. Se uma pessoa decide por você o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, o que é certo que você faça, o que é errado que você faça. Certo? Isso é importante. Então, é esse tipo de coisa que nós vamos estudando nas nossas próximas aulas. É isso. Como eu falei pra vocês no começo, é um textinho curto, é uma coisa muito básica. E pra fechar, né, mais uma vez, dentro da filosofia, a ética é a área que reflete sobre os nossos valores morais. E é uma área complexa, porque os nossos valores morais são diferentes, conforme a região, conforme o grupo que a gente vive. Os nossos valores morais, eles determinam o nosso modo de ser, o que a gente é. Isso é importante. Alguém vai dizer pra você o que você é, o que você tem que fazer. É que tá a importância de pensar de forma esclarecida a ética. Para que você entenda que, na maioria dos casos, o que você é não é errado. Não é imoral. É isso que você precisa estudar e precisa entender. Ok? Então, dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Espero que esse vídeo, que essa aula tenha ficado clara. E um abraço para todas e para todos e até a nossa próxima aula.